Imagina a seguinte cena. Um homem cai num pântano profundo, ele tá afundando, a lama já bate no peito, não tem nenhum galho em volta e não tem corda. O que ele faz? Nossa, sente e chora, né? Pois é, mas segundo a famosa lenda do Barão de Munchausen, ele simplesmente agarra os próprios cabelos com as mãos, puxa com toda a força e ergue a si mesmo e ao cavalo dele pra fora da lama, sozinho, do nada. É uma imagem hilária e totalmente impossível fisicamente. Exato. Mas olha que loucura. E se eu disser que, por séculos, grande parte da filosofia tentou fazer exatamente a mesma coisa? Tentou criar teorias sobre o universo puxando os próprios cabelos. Partindo de um vazio que é tipo puro e sistemático, sem sujar as mãos na lama do mundo real. Bom, bem-vindas e bem-vindos a quem nos escuta a mais uma análise aprofundada. É muito bom estar de volta e é justamente contra essa ideia de puxar a si mesmo pelo próprio cabelo que nosso mergulho de hoje se insurge, digamos assim. Com certeza. O foco de hoje é o capítulo 5, que se chama Assemblagem e Especulação. Ele faz parte do título 1, sobre filosofia e complexidade, lá da tese sobre realismo complexo do Otávio Maciel. E a nossa missão hoje é bem focada. Nós vamos mergulhar nas minúcias de duas seções fundamentais. A primeira é a assemblagem como método filosófico genérico, e a segunda levanta uma questão bem prática, que é o que fazer a partir dos resultados dessa assemblagem. Sim, vamos cruzar as teorias de dois gigantes, Alfred North Whitehead e Nikolai Hartmann. E a pergunta que eu lanço para começar é a seguinte: por que a filosofia não deveria começar de forma limpa, criando um sistema perfeito logo de cara? Por que a gente precisa começar com essa tal de assemblagem, que soa como algo bagunçado, infinito? Essa é a grande questão. Para responder isso, a gente tem que olhar para a diferença fundamental entre um sistema e uma assemblagem na visão do Whitehead. Pensa no que é um sistema. Tá, um sistema é algo organizado, com regras. Exatamente. Um sistema é finito. Ele exige categorização. Ele tem fronteiras muito claras do tipo o que entra e o que fica de fora. Inevitavelmente, ele exclui noções que não cabem nele. O problema para o Whitehead é que a filosofia não pode excluir nada de antemão. Se você cria um sistema fechado, antes de olhar para o mundo, você vai jogar fora partes da realidade só porque elas não servem para a sua teoria. Mas peraí, eu vou fazer o papel de advogada do diabo rapidinho. A filosofia não é justamente tentar dar uma ordem nas coisas? Tipo, Aristóteles, Kant, eles construíram sistemas gigantescos. Eles estavam errados de querer arrumar a casa? Não é que arrumar a casa seja o erro. O erro é tentar arrumar a casa antes de saber quais móveis você tem. Whitehead diz que o estágio primário não pode ser o sistema, tem que ser a assemblagem. A palavra em inglês, assemblage, remete a uma coletânea meio vaga mesmo. Ah, e tem a ver com aquela técnica de arte, não tem? Da assemblagem? Tem tudo a ver. Pense em artistas como Jean Dubuffet ou Pablo Picasso, Marcel Duchamp. A assemblagem nas artes plásticas é o ato de você pegar peças que já estão separadas no mundo. Um pedaço de pneu, jornal velho, madeira. Entendi, materiais do dia a dia. Isso. E você junta tudo aquilo numa obra, mas sem o manual de instruções prévio da fábrica, dizendo onde cada peça se encaixa. A filosofia não tira seu material do nada. Não tem o Barão de Munchausen puxando o cabelo. Ela começa no chão de fábrica do mundo. É como tentar montar um kit gigante de blocos de montar. Sabe, aqueles cheios de pecinhas? Ótima analogia. Se você tentar seguir um sistema rígido antes de ver o que tem, tipo, só vou usar as peças vermelhas, você pode acabar jogando fora uma engrenagem que era crucial para o negócio funcionar. A assemblagem, então, é o ato de jogar todas as peças na mesa primeiro, sem nenhum preconceito, e olhar para elas. É exatamente isso. Jogar tudo na mesa. Mas, claro, com todas essas peças na mesa, como é que a mente lida com essa multiplicidade infinita sem pifar? Porque deve dar um curto-circuito. Tem muita coisa. É aí que entram duas noções muito vastas do Whitehead. A primeira é a matéria de fato e a segunda é a importância. Vamos puxar o fio da matéria de fato primeiro. Tá, o matter of fact. Isso. A matéria de fato é a noção de mera existência. É o conteúdo material, bruto, da nossa experiência.
E o texto traz uma explicação muito boa brincando com a tradução literal da expressão idiomática do inglês. Sabe quando alguém diz "as a matter of fact"? Sim, que a gente traduziria no dia a dia como na verdade ou o fato é que. Exato. Imagina o exemplo que está lá nas fontes. Duas pessoas estão num parque. Uma delas aponta para uma árvore e diz assim: "Nossa, aquele sabia canta muito bem." Certo. Aí a outra pessoa ouve, percebe o erro e corrige. Na verdade, é um rouxinol. Essa concretude que fundamenta a correção, o pássaro cantando ali, isso é a matéria de fato. Ah, então a matéria de fato compõe concretamente a assertiva. O pássaro está lá existindo, independente da confusão que os humanos estão fazendo com o nome dele. Perfeito. Só que o universo está cheio de matérias de fato infinitas. Então, a multiplicidade desses fatos exige que ocorra uma seleção intelectual. É aí que a gente entra na importância. Selecionar o que importa no meio dessa bagunça toda das peças na mesa. Isso, essa seleção cria uma perspectiva. Whitehead define a perspectiva como a gradação da relevância ou da importância através de um sentir. O feeling no original. O que a gente acha que é negligenciável ou inútil só é assim por uma coordenação específica de sentir daquele momento. Pera, eu tenho que te interromper porque me bateu uma dúvida. Quer dizer que a importância não é apenas o que nós, seres humanos, achamos interessante? Porque soa muito como, eu acho isso importante, então é importante pra mim. Fica muito subjetivo. É o risco de ler só superfície. Mas não é antropocêntrico. A importância é orientada ao próprio objeto. Não precisa ter humano nenhum na equação. Dá um exemplo prático disso. Claro. Imagina uma planta. A luz do sol tem uma importância vital para ela. A luz faz a fotossíntese acontecer, determina para que lado ela cresce, a planta sente, entre muitas aspas, a importância daquela matéria de fato que é a luz solar e reage a ela criando a perspectiva dela. Caramba! E isso é totalmente independente do interesse de um observador humano. A importância já está lá operando na natureza. Exato. Mas aí a gente chega num ponto crítico. Agora que a gente filtrou a assemblagem em matérias de fato, que são organizadas por essas perspectivas de importância, o que a gente faz com esses resultados? Porque senão vira só um lazer de colecionador, né? Ficar catalogando fatos e perspectivas e não fazer nada com isso. Pois é. A gente precisa de coerência teórica e aplicabilidade prática. E é nesse momento que o texto da tese faz uma transição brilhante para as teorias do Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann, que ele traz para a mesa. Ele traz o método da analogismo. A passagem dessa assemblagem bruta para uma filosofia especulativa de verdade exige esse método, porque ele conecta a lógica e a coerência com a adequação empírica. O Hartmann e o Whitehead têm uma afinidade teórica muito profunda. Ah, sim. As fontes falam que os dois lutavam contra aquela velha tese da bifurcação do conhecimento. Isso. A ideia de separar o que é a realidade real do que é a realidade aparente. Nossa. E como as antigas correntes filosóficas faziam isso, né? Eles costumavam jogar fora fenômenos reais só porque eles não cabiam nas caixinhas perfeitas da teoria deles. Era tipo uma máquina de suprimir o mundo real. O filósofo dizia, se a minha teoria não explica isso, então isso não existe de verdade. É só uma ilusão dos nossos sentidos. Exatamente. A arrogância da sistematização precoce. E como Hartmann garante que a filosofia não vire essa máquina de suprimir o mundo. É aí que a gente mergulha na ontognosiologia dele. É um termo pesado, mas o conceito é lindo. Ontognosiologia, o encontro do estudo do ser com o estudo do conhecimento? Tô pronta. Manda ver. O primeiro grande conceito é a indiferença ontológica. Significa que as coisas, os entes, são o que são independentemente de uma consciência humana ou qualquer outra consciência estar lá para torná-las objetos. O fato de algo ser um objeto de estudo é algo totalmente secundário. Então, para Hartmann, a coisa não precisa de mim para existir. De jeito nenhum. Ele divide isso em duas camadas. O Sozen, que é o ser assim, a essência ou características da coisa, e o Dasein, que é o fato bruto de que a coisa existe, o ser nisto. Me dá um exemplo bem visual disso. Essa numa montanha gigantesca. O Sozen dela é o fato dela ter neve no topo, ser feita de rocha e ter um formato X. O Dasein é o fato de que ela está ali, ela existe. Tá, Sozen e Dasein.
E essa montanha não está nem aí se um geólogo está estudando ela ou não. Ela está na total indiferença ontológica. Incrível. Então, o geólogo analisar a montanha não muda o fato de que ela já era daquele jeito antes dele chegar lá? Perfeito. E para amarrar isso, Hartmann usa o conceito de G-Sites. G-Sites, que seria traduzido como destilado, não é? Isso, destilado. A cognição, o nosso ato de conhecer, pressupõe que o que há, a realidade, já existe como tal neste destilado de toda dadidade, antes mesmo de ser conhecido. A realidade não fica esperando do outro lado da cortina até o momento mágico em que a gente a conhece. Entendi. Então, tipo, o palco já está montado, os atores já estão atuando, a gente só não tinha visto ainda. Mas aí me vem uma dúvida enorme. Manda. Se a montanha já está lá, fechadinha no design, no society dela, vivendo no destilado, na indiferença ontológica, como diabos acontece o conhecimento? Como a minha mente alcança a montanha? É a pergunta de R$1 milhão. E a resposta do Hartmann é que a cognição é uma relação, é um ato transcendente. Ele usa a palavra alemã Erfassen. Erfassen, a apreensão intelectual, né? Isso mesmo. A cognição não é nós inventando o mundo de dentro para fora. O cognoscente realiza um ato transcendente em direção à montanha e constitui uma forma subjetiva de capturar aquele objeto no mundo transobjetivo. Ele apreende a coisa. Ah, e é aí que isso cruza de forma fascinante com a ideia do Whitehead, né? A ideia de preensão. Exatamente. A sacada da tese do Otávio Maciel é mostrar que o Erfassen do Hartmann e a apreensão do Whitehead são extremamente alinhados. O ato de conhecer não altera a indiferença da montanha, apenas forma uma apreensão temporária dela dentro do sistema de importância do sujeito. Nossa, fez muito sentido agora. Deixa eu ver se eu consigo resumir isso com uma analogia visual para ajudar quem está nos escutando. Posso tentar? Por favor, manda bala. É como se a cognição fosse o ato de acender uma lanterna num quarto escuro. O quarto, a poeira, os móveis, a cadeira que está ali no canto, isso tudo é o de sites. A indiferença ontológica, o society e o dasein da cadeira já estavam lá o tempo todo no escuro. A cadeira não estava esperando eu entrar. Ela é indiferente a você. Isso. Aí, quando eu aperto o botão da lanterna, o feixe de luz é o ato transcendente, o Erfassen. É a apreensão do Whitehead. O feixe de luz não cria a cadeira do nada. Claro que não. Ele apenas preende a cadeira, ele a transforma num objeto de conhecimento para mim que estou ali segurando a lanterna. A cadeira vira um foco temporário da minha perspectiva e da minha importância. Essa analogia é absolutamente perfeita. O feixe da lanterna recorta uma perspectiva a partir das matérias de fato inesgotáveis que já estavam ali no escuro. E repara, a lanterna não suprime o resto do quarto. O que está no escuro não deixou de existir, só não está na sua perspectiva naquele momento. É a garantia de não fazer aquela bifurcação do conhecimento que a gente falou mais cedo. A gente aceita que a nossa luz é limitada, mas não nega a realidade do resto do quarto. A gente respeita a assemblagem completa. Exato. E respeitar a assemblagem completa muda toda a postura do pesquisador. Você para de querer construir um sistema fechado arrogante e passa a investigar a realidade ciente das suas próprias limitações, das suas próprias preensões. O que, francamente, me deixa com a cabeça fervendo. Porque se a gente pensar no que isso significa, se as nossas atuais lanternas, quer dizer, a nossa cognição humana, as nossas lógicas, as nossas ciências, são só feixes de luz num galpão gigantesco, Nós só estamos iluminando uma pequena fração da assemblagem da realidade. sim. Então eu fico imaginando quais matérias de fato absolutamente primordiais e essenciais para o funcionamento do universo estão sentadas no escuro agora mesmo, Nossa, pois é. vivendo no próprio design delas, totalmente indiferentes à humanidade, sabe? Apenas aguardando a gente inventar uma nova forma de lanterna, um novo ato transcendente, uma nova apreensão para se revelarem para nós. É um pensamento maravilhoso e profundamente instigante para a gente fechar esse mergulho de hoje com chave de ouro. Tem muita coisa no escuro ainda. Tem muita coisa.
E é por isso que a filosofia nunca pode começar fechando as portas. Tem que começar com a assemblagem. Bom, é isso, pessoal. Hoje começamos nossa passagem pela metodologia filosófica construída pelo realismo complexo e ainda há muitos episódios deste tópico pela frente. Deixe seu like e se inscreva na assemblagem para ficar ligado. Até mais!